Boa noite, meninas! Então hoje a gente começa mais um HTP. No HTP de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de educação. Então, para que a gente possa fazer um PPP baseado na BNCC, a gente vai conversar um pouquinho sobre os conceitos de educação que existem na BNCC. Para isso, a gente vai começar com o conceito segundo o dicionário. Então, a gente fez uma pesquisa rápida no Google e a gente encontrou esse conceito. Então, educação é um ato ou um processo de educar ou educar-se. Aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Pedagogia, didática e ensino. Então, esse é o conceito do dicionário. Aí, educação segundo a BNCC. A BNCC ela tem esse primeiro passo, onde ela vai falar um pouquinho sobre o cenário atual. Vamos dar uma olhadinha? No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável, requer muito mais do que o acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível. Então, aqui nesse começo desse texto, ele fala que hoje, no mundo que a gente vive, a gente precisa muito mais do que conhecimentos aleatórios, a gente precisa aprender a aprender. E como é que a gente vai fazer isso dentro de sala de aula? A gente vai ensinar a criança a lidar com esse conhecimento que ela tem em volta dela no mundo inteiro, né? Então, hoje, quando a gente abre o Google, a gente tem o mundo, né, de informação na palma da mão. Então, como é que a gente vai lidar com todo esse conhecimento? É um pouco disso que a BNCC traz pra gente. Então, os educandos, eles precisam atuar com discernimento e responsabilidade no contexto das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Então, aqui ele está dizendo pra gente que a gente precisa realmente trazer essa criança para esse mundo onde ela tenha fala, onde a gente possa trazer um conhecimento novo para ela, ou ela possa buscar esse conhecimento nas diversas vias de comunicação que a gente tem hoje, só que ela vai precisar de algumas autonomias, ela vai precisar ter autonomia para tomar decisão, porque ela vai ter muita informação. Então, o que ela vai levar em conta e o que ela vai deixar de lado é uma coisa que a gente precisa ensinar desde pequenininho. E ele precisa ser proativo. O que isso quer dizer? A gente não pode ficar esperando que a informação venha até a gente. No mundo de hoje, uma pessoa proativa é aquela pessoa que busca o seu conhecimento, que quando ela não sabe alguma coisa, quando ela não tem uma informação, ela vai atrás dessa informação. Então, isso é ser proativo. E, claro, né, conviver e aprender a lidar com as diferenças e as diversidades. Aí a gente vai para a educação segundo a BNCC. A BNCC, ela não usa o termo educação. Ela vem com essa educação mais completa, né? Ela vem falar de uma educação integral. Então, é esse também o termo que a gente vai usar. Neste contexto, a BNCC afirma de maneira explícita o seu compromisso com a educação integral. Reconhece, assim, que a educação básica deve visar a formação ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual, cognitiva, ou a dimensão afetiva. A BNCC ela vem dizer que o educando, seja ele uma criança de creche ou um adolescente do ensino médio, a gente precisa ver essa pessoa por todas as suas áreas, né? A gente já falou um pouquinho de educação integral no último HTPC e hoje ele vem também como pauta. E que essa educação integral,
ela não vai nem pender para o lado somente cognitivo e nem vai pender somente pelo lado afetivo. A gente não pode esquecer que a gente trabalha numa instituição de educação, numa instituição de ensino. Então, o lado afetivo ele é extremamente importante e o lado cognitivo ele é extremamente importante. Então, a BNCC ela vai falar bastante de conhecimentos, de contextos, de aprender a aprender. Então, a gente vai precisar trabalhar com contextos de uma maneira afetiva, de uma maneira gostosa, de uma maneira prazerosa. Isso não quer dizer que a gente vai esquecer os conhecimentos básicos que essa criança precisa ter e só levar tudo pelo lado emocional, pelo lado cor-de-rosa, pelo lado da brincadeira, pela brincadeira. E sim que a gente vai introduzir esses conhecimentos necessários de uma maneira divertida, de uma maneira afetiva, de uma maneira que essa criança realmente goste e sinta interesse. Educação segundo a BNCC, o olhar ao aluno. Significa ainda assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, considerando-os como sujeitos de aprendizagem e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. Além disso, a escola como espaço de aprendizagem de democracia inclusiva deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diversidades. Então, é mais ou menos isso que fala aqui sobre o olhar do aluno e principalmente, né, a democracia inclusiva e sempre respeitando as diferenças e as diversidades, que a BNCC ela fala bastante sobre isso. A educação segundo a BNCC, aqui ela continua. Independente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes. Então vamos parar aqui um pouquinho. Ela fala pra gente que educação integral não quer dizer que o aluno vai ficar o dia inteiro dentro da escola. Não, que a gente vai propor atividades que têm intencionalidades. Então, todas as brincadeiras, a gente sempre fala que tem uma intenção pedagógica. E que essas aprendizagens, elas precisam levar em consideração tanto as necessidades que as crianças têm, o que elas precisam aprender, como as possibilidades de aprendizagem, né? O que elas já sabem, o que elas já têm uma predisposição para aprender, e também levar em consideração, aqui eles falam, o desafio da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir. Educação segundo a BNCC, a importância dos campos de experiências. Assim, a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção do seu projeto de vida. Aqui é extremamente importante, né? A gente precisa reelaborar a nossa fala. Então, quando a gente for falar de campos de experiências, a gente vai abandonar os termos de matérias e eixos, então a gente vai parar de dividir o conhecimento como se ele tivesse em caixinhas separadas e a gente vai adotar os campos de experiências. Os campos de experiências, eles vêm falar pra gente, por exemplo, no traço, sons, cores e formas. Se a gente fosse pensar o que isso me traz como eixo, a gente vai pensar em artes, mas não só em artes, porque a BNCC ela traz pra gente que vários conhecimentos podem ser trabalhados numa mesma atividade, que é o que a gente sempre fala. Numa atividade de matemática, a gente também está trabalhando a linguagem oral e escrita. Então, a gente precisa parar de dividir o conhecimento e sim unir o conhecimento. A gente vai falar um pouquinho sobre a educação infantil segundo a BNCC. A BNCC, ela fala sobre educação como um todo, né, que ela usa o termo de educação integral, e depois ela vai dar um olhar especial para a educação infantil. A gente vai falar de 2 slides ao mesmo tempo, tá, gente? Nas últimas décadas, vem se consolidando na educação infantil a concepção que vincula educar e cuidar,
entendendo o cuidado como algo indissociável no processo educativo. Então isso a gente já vem falando há algum tempo, né? Que principalmente na educação infantil, educar e cuidar, eles sempre vão caminhar juntos. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, ela precisa articular esses conhecimentos nas suas propostas pedagógicas com o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar, especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolvem aprendizagens muito próximas aos dois contextos, familiar e escolar, como, por exemplo, a socialização, a autonomia e a comunicação. Quando ela fala que os contextos eles são muito parecidos, ele até traz alguns exemplos no final, né? Que ele fala de socialização, autonomia e comunicação. Então, quando a gente trabalha com as crianças, com os bebês e com as crianças bem pequenas, a gente vai falar dessa autonomia, né? Que é o andar, né? O poder pegar um objeto que a criança quer, mas para isso ela precisa se locomover. Ela vai falar sobre a socialização, né? Crianças, por exemplo, que são filhas únicas, né? E que não têm muito contato com outras crianças da mesma idade. Quando ela chega na escola, a gente percebe que essa socialização ela precisa ser muito mais trabalhada dentro da escola. E ela vai falar com a comunicação. A comunicação, a linguagem oral na creche, ela é ponto central junto com a psicomotricidade, porque são as habilidades mais importantes nessa fase, porque a criança vai precisar aprender a se comunicar e ela vai precisar dessa autonomia, né, de levantar para buscar um brinquedo, levantar para poder ajudar a arrumar a sala de aula. Então essas habilidades elas são muito importantes e são habilidades que, claro, a gente espera que os pais estejam trabalhando em casa, porém a gente percebe que cada sociedade é diferente. Então nós vamos ter salas onde as crianças elas têm uma base familiar muito boa, então esses conceitos eles só precisam ser aprimorados e infelizmente a gente vai lidar com turmas onde essas habilidades não são trabalhadas em casa, onde as crianças realmente passam muito tempo na frente da televisão ou do celular e que essas habilidades elas vão precisar ser muito mais trabalhadas dentro de sala de aula. Por isso que a gente precisa da visão da escola como um todo, mas também a gente precisa da visão de cada uma das salas, principalmente quando a gente fala de creche. E aí a gente tem a finalização. A BNCC não é um documento a ser decorado, ele é um documento para ser vivido. No dia a dia da escola, ele vai aparecer no currículo, nas atividades, nos objetivos, nas falas de toda a equipe da escola, nas resoluções de conflito, etc. É necessário que se conheça o material para que, em caso de pesquisa, o educador saiba onde procurar. Viver a BNCC é usar os termos corretos, entender os objetivos e a proposta. Por isso que nos nossos HTPs a gente vai sempre trabalhar muito ligado na BNCC, por isso que todas vocês têm uma cópia da BNCC, para que sempre quando a gente tiver alguma dúvida, sempre quando a gente precisar recorrer a algum lugar, que a gente recorra à BNCC. Então, nesse momento, vocês vão pegar o PPP de 2017 e a gente vai abrir na parte que fala sobre educação. Basicamente, né, essa parte ela foi escrita baseado em documentos como os RCNs, né, as diretrizes. Quando a gente estudou a BNCC, a gente já percebeu que ela foi construída em cima desses documentos oficiais. Então, a gente não necessariamente vai precisar citar esses documentos mais antigos. A gente pode usar a BNCC como base de referência, porque ela já está cumprindo todas as orientações desses outros documentos. Então, por isso que a gente precisa conhecer a BNCC. Quando a gente abre a BNCC, a gente vai ver em alguns momentos esses outros documentos sendo citados, mas a gente não necessariamente precisa citá-los, já que a gente está citando a BNCC. Então, agora a gente vai pegar essa parte de educação do PPP de 2017. Vocês vão ler esse trecho, né, que fala sobre educação, e depois no Google Form vocês vão trazer um parágrafo com as contribuições de vocês, baseados em tudo isso que a gente viu no contexto da BNCC.
vocês vão colocar, né, qual é a contribuição de vocês para essa pauta de educação infantil. Aqui no final, né, da nossa pauta, a gente tem todas as fontes de pesquisa para esses slides. E aí tanto eu e a Claudimara, nós estamos à disposição para que a gente possa fazer, né, essa parte de educação nesse momento. Então vamos lá, meninas, muito obrigada pela atenção e agora a gente vai para nossa atividade concreta. Vamos lá.